Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Jesus batiza com o Espírito Santo. Bem sabemos que o batismo é um rito comum a muitos povos e indica uma purificação, uma regeneração. Mas Jesus, podemos dizer, é o batismo feito pessoa. Enquanto o corpo é mergulhado nas águas, a alma é mergulhada em Jesus, diziam os primeiros cristãos. Por isso, o Espírito Santo toma posse de quem é batizado em Jesus, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em Jesus, os nossos pecados são afogados e morrem, enquanto uma vida nova nasce em nós. Jesus carrega e, dessa forma, tira o pecado do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos vivendo ainda o espírito do Natal, da humilde encarnação de Jesus no mísero curral de Belém, e hoje João Batista nos alerta. Naquela gruta não nasceu um sem ninguém, mas o próprio Filho de Deus, o único capaz de tirar e carregar o pecado do mundo. Essa palavra é extremamente forte e rica. Vamos ouvir como o Papa Francisco comentou esse trecho no ano retrasado. No centro do Evangelho de hoje está essa palavra de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma palavra acompanhada pelo olhar e pelo gesto da mão que indicam ele, Jesus. Imaginemos a cena. Estamos na margem do Rio Jordão. João está a batizar. Há muita gente, homens e mulheres de várias idades, que ali chegaram ao rio para receber o batismo das mãos daquele homem que a muitos recordava Elias, o grande profeta que 9 séculos antes tinha purificado os israelitas da idolatria, reconduzindo-os à verdadeira fé no Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. João prega que o reino dos céus está próximo, que o Messias está para se manifestar, e é necessário preparar-se, converter-se e comportar-se com justiça. E começa a batizar no Jordão para dar ao povo um meio concreto de penitência. Esse povo ia para se arrepender dos próprios pecados, para fazer penitência, para recomeçar a vida. Ele sabe, João sabe, que o Messias, o consagrado do Senhor, está próximo. E o sinal para o reconhecer será quando sobre ele se pousar o Espírito Santo. Com efeito, ele trará o verdadeiro batismo, o batismo no Espírito Santo. Eis que o momento chega. Jesus apresenta-se à margem do rio, no meio do povo, dos pecadores, como todos nós.
é o seu primeiro ato público, a primeira coisa que faz quando deixa a casa de Nazaré com 30 anos. Desce à Judéia, vai ao Jordão e deixa-se batizar por João. Sabemos que algo acontece. Sobre Jesus desce o Espírito Santo, em forma de uma pomba, e a voz do Pai proclama-o Filho predileto. É o sinal que João esperava. É ele. Jesus é o Messias. João está desconcertado porque se manifestou de um modo inimaginável. No meio dos pecadores, batizado com eles, aliás, por eles. Mas o Espírito ilumina João e lhe faz compreender que deste modo se cumpre a justiça de Deus, se cumpre o seu desígnio de salvação. Jesus é o Messias, o Rei de Israel, não com o poder deste mundo, mas sim como o Cordeiro de Deus que assume sobre si e tira o pecado do mundo. Assim João indica-o ao povo e aos seus discípulos, porque João tinha um amplo círculo de discípulos que o escolheram como guia espiritual, e precisamente alguns deles se tornaram os primeiros discípulos de Jesus. Conhecemos bem os seus nomes: Simão, depois chamado Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Todos pescadores, todos galileus como Jesus. Queridos irmãos e irmãs, por que nos detemos prolongamente sobre esta cena? Porque é decisiva, não é uma anedota, é um fato histórico decisivo. Esta cena é determinante para a nossa fé e é crucial também para a missão da Igreja. A Igreja, em todas as épocas, é chamada a fazer aquilo que fez João Batista: indicar Jesus, apontar Jesus ao povo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o único Salvador, é o único Senhor, humilde no meio dos pecadores, mas é Ele e não outro. E estas são as palavras que nós, sacerdotes, repetimos todos os dias durante a missa, quando apresentamos ao povo o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Este gesto litúrgico representa toda a missão da Igreja, a qual não se anuncia a si mesma. Ai da Igreja quando se anuncia a si mesma, perde a bússola, não sabe para onde vai. A Igreja anuncia Cristo, não se traz a si mesma, mas Cristo. Pois é só Ele e unicamente Ele que salva o seu povo do pecado, que o liberta e o guia para a terra da verdadeira liberdade. Que a Virgem Maria, Mãe do Cordeiro de Deus, nos ajude a acreditar nele e a segui-lo. Com estas reflexões no coração, podemos ouvir de novo o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem nesse trecho.
Chegamos agora ao nosso propósito, que seja um espelho da leitura que ouvimos. João Batista aponta com clareza e firmeza Jesus como o Cordeiro de Deus que tira e carrega o pecado do mundo. Em duas palavras, ao vivo, João Batista faz um verdadeiro querigma. O que é um querigma se não apresentar ao mundo o Salvador? Apresentar aos irmãos que temos na frente Jesus, que nos liberta de todo o pecado, porque carrega e paga por nós o preço do nosso pecado. Não é isso o querigma? No dia de hoje, podemos refletir sobre esta verdade para nos dar conta do que isso significa para nós. Dar-nos conta do que significa que Jesus carrega o meu pecado e me salva. Depois, uma vez que adquirimos consciência deste imenso dom, podemos apresentá-lo a quem está perto de nós. Apontar Jesus a quem está ao nosso redor com sabedoria. É claro que João Batista tinha autoridade porque era reconhecido por todos como um santo, um profeta, um novo Elias. E da mesma forma nós só podemos mostrar Jesus ao mundo se formos testemunhas, fiéis, profetas que vivem antes que falar, profetas que anunciam com a sua vida quem é Jesus, antes que com a sua palavra. Podemos apontar Jesus ao mundo mostrando o que Ele realiza em nós, deixando Ele viver em nós e falar em nós. Nesse sentido, pense no seu propósito de hoje. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Eis o Cordeiro de Deus. Paz e alegria a todos. É Ele que tira o pecado do mundo. Paz e alegria a todos.
mundo inteiro chegará, reunidos para adorar. A tua presença alegrará e o teu reino vou anunciar. Receba a força do Espírito. Aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito de O Espírito é Senhor e dá vida, ensina o amor. Viveremos para amar e o teu reino vou anunciar. Aleluia. Receba a força do Espírito. Aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito de Nosso Senhor, te adoramos, ó pão da vida, te adoramos, Emmanuel.